Você já ouviu falar em catimbó? Catimbozeiro, já? Se sim, provavelmente foi de uma forma pejorativa, porque essas palavras carregam um estigma bem pesado de racismo religioso. Mas aqui, a gente vai conversar sobre esses conceitos por um ângulo que você talvez nunca tenha ouvido falar. Olá, te dou boas-vindas ao podcast Saravá Jurema Sagrada. Por aqui nós vamos falar de fé, mas não somente. Vamos falar de resistência. Nosso papo é sobre a Jurema Sagrada, ou catimbó, como ela ficou conhecida. A Jurema é uma tradição ancestral afro-indígena que surgiu no Nordeste brasileiro. Ela resiste e se transforma no contexto urbano. E eu vou falar da região metropolitana do Recife, capital de Pernambuco. Eu sou Maria Letícia Menezes, concluinte do curso de jornalismo da UFPE e vou te acompanhar por esse caminho. Mas antes, eu tenho que te dizer como tudo que você vai ouvir aqui tem a ver comigo. Sabe aquele sentimento de chamado? Alguma coisa que te coloca inquieto desde muito cedo? Bom, foi assim com minha espiritualidade. Desde miudinha, eu pesquisava sobre religiões de matriz africana, até que cheguei a Jurema, há cerca de 5 anos. Entre idas e vindas, hoje posso dizer que sou uma praticante, ou, como costumamos chamar, uma discípula da Jurema Sagrada. Mas tem algo que sempre me incomodou. Sempre que eu falava qual era a minha religião, era bombardeada de perguntas e falas como: "O que é isso? É Umbanda? Nunca ouvi falar." E eu passei a me perguntar: como um culto tão presente aqui no Nordeste, e em especial no Recife, não está inserido no imaginário das pessoas? E aqui estou eu. Se você nunca ouviu falar ou já ouviu e não entendeu, eu quero te convidar a aprender sobre essa tradição que respira ancestralidade nordestina, fé e resistência. Bora lá? A Jurema é culto, é rito, encantaria. Eu falei rapidinho lá no início que o culto possui influências indígenas e africanas. Para entender a Jurema, é preciso ir à raiz, ao chão, a um Brasil antes da invasão europeia. A Jurema é, antes de tudo, indígena, um culto aos encantados. Em culturas indígenas, quando alguém morre, se diz que aquela pessoa se encantou. E é impossível a gente dizer quando a Jurema começou, porque surgiu com os povos originários do Nordeste e do Brasil. O primeiro documento que fala sobre o culto é de 1742, quando o então governador da capitania de Pernambuco, Henrique Luiz Pereira Freire, informa ao pessoal de Portugal que os indígenas faziam uso de uma bebida chamada Jurema. Ele diz assim na carta, abre aspas: "Os índios bebem, metendo-se pelos matos. Com esta bebida perdem os sentidos e têm visões de demônios." Fecha aspas. Eu encontrei o trecho dessa carta na tese de doutorado em História do Ricardo Pinto de Medeiros, na UFPE. Ela se chama A Redescoberta dos Outros, Povos Indígenas do Sertão Nordestino no período colonial. Tá. Que eles acreditavam que seus ancestrais podiam se perpetuar e podiam se comunicar com ele através das árvores da natureza, de elementos da natureza, tradicionalmente árvores, tá? E a árvore da Jurema tinha para eles como uma representação e uma ligação do mundo espiritual com o mundo material. Então, esses indígenas, quando faleciam, geralmente se plantavam um pé de jurema ou um pé de alguma outra árvore que era considerada sagrada, como o angico, como o jucá, como o manacai, entre outras plantas que se tem, ervas e árvores sagradas que se tem, se era utilizado pelos indígenas para perpetuar esse contato com os ancestrais dele. E o que é que acontece? Esse que você ouviu é Elivelton Oliveira, ou como ele é chamado, Elivelton de Luziara. Ele é historiador de formação, juremeiro e comunicador da religião nas redes sociais. O perfil dele no Instagram possui mais de 35 mil seguidores e o canal do YouTube Jurema e Suas Forças tem mais de 20 mil inscritos. Ele é uma das pessoas que vai nos ajudar a entender mais sobre a Jurema urbana, que saiu da aldeia
e, claro, preserva as raízes, mas tem outros elementos que foram incorporados ao longo do tempo. A primeira coisa que a gente pode entender sobre a Jurema é o nome, que pode ter vários significados. Muitas pessoas pensam na Cabocla Jurema, a entidade, mas esse nome tem, antes de tudo, relação com a Mimosa hostilis, nome científico do pé de jurema preta, planta que costuma nascer em toda a Caatinga, aqui no Nordeste, e que tem grande significado no culto. As ervas em si, na verdade, têm muita importância para os praticantes da Jurema. As entidades que são cultuadas são conhecedoras dos poderes dessas plantas. E então, a partir desse pé de Jurema, se faz a bebida de mesmo nome, que lá em 1700 o governador da capitania de Pernambuco falou que os indígenas foram encontrados fazendo uso, lembra? Pois bem, ela é utilizada no culto até hoje. Nós fazemos uso da bebida da Jurema, que é uma infusão de ervas com bebidas alcoólicas, que é feito, cada casa tem um segredo e uma forma de se fazer. Não é santo daime, não é ayahuasca. A bebida da Jurema ela não é alucinógena, pelo menos a bebida que se é servida nos rituais abertos ao público. Essa bebida também pode ser chamada de vinho de Jurema. E apesar de não ser alucinógena, como Elivelton explicou, é um elemento de força. As entidades cultuadas, que você vai conhecer melhor no episódio 3, usam a bebida quando estão em terra, ou seja, incorporados nos médiuns, para fazer trabalhos de cura, fortalecer a espiritualidade daquela pessoa, entre outras necessidades. Além de ser chamada de Jurema Sagrada, essa religião tem outro nome bem famoso, que eu perguntei se você conhecia na abertura do episódio. Catimbó. É do Catimbó, ela é Paulina. É do Catimbó, ela é Paulina. É do Catimbó. O catimbó, o nome catimbó significa queimar fumo, catimbá. O significado vem de queimar folha, queimar fumo. O ato de fumar o cachimbo. E os catimbozeiros têm como um do elemento principal do culto o cachimbo. Então ficou, né? Então, catimbozeiro é o termo usado para nos referirmos a uma pessoa que é de Jurema. É o que aconteceu com o macumbeiro, sabe? Do uso pejorativo por causa do racismo religioso, os praticantes de religiões afro-brasileiras, afro-indígenas, enfim, conseguiram ressignificar. Durante minha pesquisa, eu acessei alguns dicionários que definem o catimbó como um conjunto de práticas ou feitiçaria. O dicionário Priberan da língua portuguesa cita esse significado trazido por Elivelton, que relaciona o catimbar com o cachimbo. Que bom, né? O dicionário online já é mais atualizado. Fato é que isso faz todo sentido. O cachimbo é elemento primordial da Jurema Sagrada, o que nos mostra, mais uma vez, a origem indígena. Não só o cachimbo, como a própria fumaça. Cada entidade da Jurema, ela traz o seu próprio cachimbo, né? Essa que você ouviu agora é Mãe Joyce de Ritinha, de 56 anos, que é juremeira há 39. O terreiro que ela lidera fica em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Mãe Joyce me recebeu na casa dela na noite de uma quinta-feira. Na nossa conversa, ela falou sobre a vivência dela como liderança religiosa e explicou o sentido da fumaça. Não é só para ser fumado, mas é para produzir a fumaça. Então, essa fumaça, ela nos liga ao sagrado. Ela vai, numa energia de feitiço, buscar aquilo que a gente precisa. Porque a fumaça é usada para fazer feitiço. Quando alguém chega doente aqui, que está precisando de uma fumaçada boa, a gente dá uma fumaçada e é através do cachimbo que a gente passa a energia da nossa boca para que aquela pessoa se cure de algo que esteja fazendo mal a ela. O médium também usa para os mesmos fins. O uso do cachimbo para o médium é para os mesmos fins. Para pedir proteção, porque a fumaça também vai até aquele espírito. Na Jurema, a fumaça tanto limpa como conecta.
Um praticante pode fumar o cachimbo com a intenção de se conectar com o seu sagrado, receber intuições. E ele me dá um sermão no cachimbo que eu fico assim, caramba, é isso, eu tenho que seguir. E aí eu como pessoa... Essa é a Irene Kessia. Ela tem 31 anos e há pelo menos 10 vive o culto. Eu perguntei para ela o que se faz com o cachimbo na mão. Eu sempre busco pedir meus caminhos. E sempre que me concede uma graça, alguma coisa assim, uma graça que eu diga assim, eu tô precisando de um emprego, eu tenho umas coisas para resolver. E aí me aparecem uns bits, me aparecem umas coisas boas. E aí eu sempre volto para agradecer. A primeira vez que eu peguei meu cachimbo, eu já estava há muitos anos dentro do terreiro, eu nunca quis o cachimbo porque eu sempre achei que eu era irresponsável demais para um cachimbo. Mas... quando eu peguei, eu olhei para a mãe e fiz, mãe, agora eu vou pedir. Mas eu tenho fé que eu vou vir pegar ele para agradecer. Eu peço sabedoria, eu peço justiça. Justiça no sentido de que pedir justiça é muito delicado, porque quando você pede justiça, você também está jogando para você. E se eu tiver no erro, eu vou receber a justiça do meu erro. E é com essa fé que Irene descreveu que a gente entende que Jurema é movimento. Esse é o maracá, chocalho tradicional dos povos indígenas. É um instrumento que vem da Jurema de aldeia e segue presente na urbana. A Jurema também tem tambor. Esse que você ouve é o ilu. Diferente do atabaque, ele é cilíndrico e tem 2 peles. É um dos elementos que revela a presença africana dentro do culto. Há também influência do catolicismo sertanejo, que tem uma ligação forte com romarias, benzedeiras. Nas toadas que conduzem os rituais, é comum ter referências a Jesus Cristo e ao rei Salomão, por exemplo. Há quem faça o sinal da cruz antes de acender o seu cachimbo e terreiros que antes de toda gira rezam Pai Nosso, Ave Maria e Santo Anjo, rezas tradicionais da Igreja Católica. Aqui a gente pode entender como sincretismo, que por conceito significa junção ou mistura de cultos, mas, sabemos, ocorre em contextos de violência e apagamento cultural. Para você se situar, no Brasil colônia, tudo que fugia da fé oficial imposta pela coroa portuguesa era perseguido, claro. Então, muita coisa foi escondida, renegada, apagada. Inclusive, além do próprio catolicismo, a Jurema ganhou características de outras práticas espirituais da Europa, a chamada baixa magia. Eram cultos antigos, pagãos, que vieram para cá através de pessoas expulsas de Portugal por causa da Inquisição. Fato é, todo esse encontro aconteceu. Ela vai agregar o encontro que ela teve com o catolicismo, ela vai agregar o encontro que ela teve com a Umbanda, né? Ela vai agregar o contexto histórico. Né? Vou dar um exemplo que eu, inclusive... Michele Gonçalves, que você acaba de ouvir, é doutora em antropologia. A tese dela foi justamente sobre a invisibilidade da Jurema Sagrada. E pense em algo curioso. Michele é mineira, de Juiz de Fora, para ser mais exata, mestra em Ciências Sociais e veio fazer o doutorado aqui, na UFPE, de onde eu falo agora. Só que entre 2010 e 2014. Eu admito que foi uma grande honra entrevistá-la, porque a pesquisa dela norteia a minha. E a forma que o nosso encontro aconteceu foi bem interessante. Eu do Recife, ela de Minas. A gente foi se encontrar em São Paulo. Eu não sabia, mas Michele está morando lá há algum tempo. E coincidiu que no meu primeiro mês de produção de entrevistas para esse podcast, eu estaria em São Paulo, para uma formação. E eu não tive como não pensar. Só pode ser caminho da Jurema. Mas, enfim, ela me recebeu na casa dela para a gente falar sobre essa invisibilidade do culto. A hipótese de Michele na tese é justamente o que eu quero conversar com você aqui. A Jurema, com toda essa potência, é parte inerente à região metropolitana do Recife. Michele não veio certa de pesquisar sobre isso, mas terminou acontecendo. De terreiros.
Então, quando eu cheguei em Recife, eu cheguei também para participar da pesquisa do mapeamento de terreiros do MDS. E aí, no mapeamento né, que era uma pesquisa feita financiada pelo MDS, pela Unesco, junto com a CEPIR, nós fomos então fazer o mapeamento em Recife, região metropolitana, das casas de matriz africana e tal. Esse mapeamento do MDS, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que Michele fala, é bem interessante. É o maior mapeamento de terreiros do Brasil feito por iniciativa pública. Se chama Mapeando Axé. É um dos primeiros que vai aparecer se você der um Google. A pesquisa registrou mais de 1.270 terreiros só aqui na região metropolitana do Recife. Sim, você não ouviu errado. E olha que isso foi lá entre 2010 e 2011, mais de uma década atrás. Os mapeamentos são poucos e ainda faltam dados que deem conta da dimensão dessas religiões. Eles são importantes para que o poder público possa fomentar ações para essa comunidade, porque os terreiros não são apenas espaços de fé, mas também lugares que promovem cidadania, fortalecem a coletividade, a identidade cultural e lutam por direitos, onde se reza, mas também se compartilha comida, cuidado e cultura. Agora, voltando ao levantamento do MDS, que foi o que Michele participou, chama a atenção a diversidade de cultos registrados. Em todas as metrópoles mapeadas, que além do Recife foram Belo Horizonte, Belém e Porto Alegre, ficou evidente o quanto essas casas de axé reúnem tradições africanas e indígenas de forma complexa. E isso contrasta muito com o que geralmente chega pela grande mídia e até mesmo com o que está em destaque no próprio censo do IBGE. Quem pensa que o Brasil é católico e evangélico por causa desses censos, não imagina o tanto de fé diversa que fervilha em tantas esquinas do nosso país. Inclusive, esse é um ponto importante para o nosso papo, viu? Em junho de 2025, enquanto eu produzia o podcast, o IBGE divulgou os números mais recentes sobre o perfil religioso do brasileiro. Esses números fazem parte do censo demográfico colhido em 2022 e mostram que os católicos e os evangélicos ainda são maioria no Brasil, mas também aumentou o número de pessoas que se dizem sem religião. Já as religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, que, diga-se de passagem, são as únicas descritas nas opções, cresceram um pouco, passando de 0,3% em 2010 para 1% em 2022. As religiões indígenas, como as que formam a base da Jurema, representam apenas 0,1% das declarações. E aqui tem uma questão importante. A Jurema não aparece como categoria própria no censo, claro. Assim como muitas outras religiões, como Tambor de Mina, Quimbanda, Linha Cruzada, Mina de Caboclo, que estão lá no mapeamento do MDS. Muitos praticantes acabam se identificando como umbandistas, candomblecistas mesmo, ou optam por não declarar nenhuma religião, simplesmente por entenderem que não há um espaço legítimo para sua fé ali. Foi justamente nesse ponto, durante a pesquisa para o mapeamento, que Michele começou a se debruçar mais sobre a Jurema. Ela percebeu que no Recife, a Jurema Sagrada, o Catimbó, se apresentou como principal linha religiosa em muitas casas de axé. E aí, quando eu chegava, uma coisa que eu percebia, né, que para mim foi muito marcante, é que eu chegava em terreiro de candomblé, e de fato eu chegava lá e lia axé, né? Sim. E só que quando eu perguntava quem era o protetor, a protetora da casa, o regente era uma entidade de Jurema, que eles me falavam. E aí eu comecei a perceber aquilo, eu falava, gente, mas eu tô num terreiro de candomblé e a proteção tá vindo de uma entidade da Jurema. E eu fui estudando um pouco mais sobre Jurema, o que era Jurema, e aquilo que você já tinha me falado. Não havia trabalhos sobre Jurema no contexto urbano, metropolitano. Havia. Na nossa conversa, eu e Michele falamos sobre o encontro da Jurema com outras culturas. Desses diversos encontros que a Jurema tem depois que sai da aldeia com os costumes de África, na área urbana com catolicismo, com candomblé, umbanda,
Todo esse processo, que apesar de ser um encontro que deve sim ser valorizado, pode ter colocado a Jurema nesse sublugar, na sombra de outros cultos. O catimbó é visto como algo mau, algo sujo, e por isso se torna quase invisível, fazendo com que as pessoas sequer reconheçam seu nome. Mas a Jurema sempre esteve aqui. Eu parti de uma hipótese na minha pesquisa de que a Jurema ela foi invisibilizada, durante um longo período. A Jurema sempre esteve lá, sabe? Sempre esteve lá, que eu estou falando, sempre esteve ali na região metropolitana de Recife. Ela sempre esteve. No mapeamento de terreiros, 71% das casas que nós visitamos em Recife, na região metropolitana de Recife, 71% tinha Jurema. Isso quer dizer que 71% eram casas só de Jurema? Não. Eram casas de candomblé, de umbanda, mas que tinha Jurema também. Ou seja, a Jurema é predominante. A Jurema é potência. Na região metropolitana, é ela que faz. Essa última fala de Michele reflete bem o que é a Jurema Sagrada na região metropolitana do Recife. Eu não poderia definir melhor. É potência, não só o culto, como as entidades cultuadas. Hoje eu sou o que sou através de Malunguinho. Sou Iá, sou juremeira, sou uma mulher de fé, eu creio na minha Jurema. Não faço nada, não dou um passo sem perguntar a Malunguinho se está certo ou errado esse passo. No quilômetro do Catucal, o que é que eu acho que mudou, É quando eu encontrei o documento dizendo que Malunguinho morreu, foi morto. No próximo episódio, vamos continuar falando da potência, através da história de Malunguinho, entidade que é base para o culto. Não há uma gira de Jurema que não seja aberta cantando para ele. Você ouviu os depoimentos da juremeira Mãe Nina de Malunguinho, liderança do Centro Espírita Reis Malunguinho, no Recife, e do historiador Marcos Carvalho, responsável por descobrir o documento que atesta a vida e a morte de um dos Malunguinhos. Malunguinho é uma entidade da Jurema Sagrada que tem relação direta com o grande líder quilombola. O podcast Saravá Jurema Sagrada é o meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. A produção e a apresentação são minhas, Maria Letícia Menezes, sob a orientação da professora Paula Reis, do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Quem toca o ilu da vinheta desse podcast é César Santos. Trabalhos técnicos, Tiago Sabino, com apoio do Laboratório de Imagem e Som, ULIS, do DECOM UFPE. Sonoplastia, gravada nos terreiros Centro Espírita Reis Malunguinho, de Mãe Nina de Malunguinho, Ebel Molomi, de Mãe Janiele, do Mestre Pauferro, e Centro Espírita Cabocla Iracema, de Mãe Joyce de Ritinha.